Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Boa tarde, meus caros amigos e amigas que acompanham a TV Canção Nova. Uma alegria, estamos começando nosso programa de hoje, Pergunte e Responderemos, com a casa cheia de gente. O pessoal já chegando aí para o PHN. E é uma alegria a gente receber vocês aqui no auditório e aqui na Canção Nova, ok? Muito bem, vamos rezar uma Ave Maria, pedindo a Nossa Senhora que nos ajude a responder essas perguntas que estão aqui, 2 folhas cheias de perguntas. E tem muito mais ainda, né? Mas a gente responder de acordo com aquilo que a igreja nos ensina, tá bem? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. São José, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nunca faça nada sem rezar antes. Nem que seja só uma Ave Maria, um Glória ao Pai. Você está chamando Deus para te proteger, para te iluminar, para te guiar. Muita coisa não dá certo na vida da gente, sabe por quê? Porque a gente não reza. A gente vai fazendo sozinho. Sem mim, nada podeis fazer, disse o mestre, né? Então é bom a gente obedecer isso, né? Muito bem, quero rapidamente aqui dizer o nome das cidades de vocês que estão aqui participando do nosso programa ao vivo. Jequiá da Praia, em Alagoas, está ali, vem de longe. Rio de Janeiro, capital, Sorocaba, São Paulo, Votorantim, São Paulo, Curvelo, Minas Gerais, Sete Lagoas, Minas Gerais. Curvelo, quero mandar um abraço lá para a comunidade Palavra Viva. Sete Lagoas, Minas Gerais, Rio de Janeiro, novamente, Nova Olinda, na Paraíba, Campinas, em São Paulo, capital, Alfenas, Minas Gerais. Temos alguém de Belém do Pará, uma comunidade Cristo Alegria, está ali a moçada que veio para o PHN, certo? Itapecerica, Minas Gerais, Divinópolis, Minas Gerais, Araripe, no Ceará, Guaíra, em São Paulo, Bebedouro, em São Paulo, Recife, Pernambuco, Santa Isabel, São Paulo, Londrina, no Paraná, São Paulo, capital, e Colombo, no Paraná. Bem-vindos, viu? Bastante gente aqui hoje no nosso Pergunte e Responderemos. E olha, nós estamos aí na semana do PHN, jovens, né? Então, quero mostrar alguns livros aqui focados para os jovens, né? Um livro do Cleto e da Carla, Casamento Fortalecido. Tudo bem, mesmo um jovem que não se casou já pode ir sabendo como é que é um casamento fortalecido em Deus, né? O Cleto e a Carla, né, escrevem simples, um livro fino, mas ele tem um conteúdo assim bem prático, né? Tá aí. E eu quero mostrar alguns livros que ajudam o jovem. Olha, o livro que mais ajudou a mim quando eu era jovem, Construir o Homem e o Mundo. Padre Michel Coal, um padre francês, Padre Jonas usava esse livro aqui para formar os jovens. Tanto é que ele escreveu no muro ali da faculdade, né? Homens novos para um mundo novo. Construir o homem para poder construir o mundo. Olha, esse livro eu li a primeira vez, eu tinha 13 anos de idade, leio até hoje. Esse livro deixou de ser publicado no Brasil, era uma editora chamada Duas Cidades que fechou. Eu fui buscar esse livro lá na França, porque os direitos autorais estão lá na editora na França, trouxeram de volta. É um livro que, para formar o jovem, para Deus, para a sociedade, né? Com caráter, né? É muito bom. Esse livro gosto de recomendar para o jovem. Um outro livro, claro, para o jovem, Namoro. Esse é um dos livros que eu mais gosto, porque, engraçado, porque é um livro que... como é que nasceu esse livro? Um dia eu fui pregar um retiro lá em Recife, lá no Recife, como eles falam, né? Colégio Damas, lá no centro de Recife, para a renovação carismática jovem do estado de Pernambuco. Sobre esse assunto, namoro, casamento, sexo e tal. Quando acabou o encontro, os jovens pediram, isso já tem uns 20 anos, os jovens pediram, professor, escreva um livro sobre namoro. Eu falei, mas vocês não têm? Tá bom, vou escrever. O livro já estava na minha cabeça, fui para casa,
Uma semana o livro estava pronto. Minha esposa digitou, me lembro direitinho, eu escrevi no papel, ela digitou, mas eu falei para ela, olha, eu acho que esse livro não vai dar muito saída não, porque eu estou falando aqui de um namoro correto, um namoro sem vida sexual, um namoro cristão. Até coloquei aqui na primeira página do livro uma frase do Paulo Claudel: o jovem não foi feito para o prazer, o jovem foi feito para o desafio. E olha, que surpresa agradável, eu já contei isso daqui. De todos os livros que eu já escrevi, uns 100 mais ou menos, esse livro é o livro mais vendido de todos. Já está mais ou menos nas 50 edições. Isso mostra o quê? Os jovens querem um namoro sério. Talvez nós, adultos, aqui estamos com receio de falar para eles de virgindade, de castidade, de pureza. Está aqui, ó. Ok? Então, jovem... E problemas do namoro. Como é que nasceu esse livro? Sempre um livro que eu escrevo nasce de uma necessidade. Esse livro foi engraçado. Um dia, no dia dos namorados, 12 de junho, né? Colocaram no portal da internet uma pergunta, aqui na Canção Nova. Qual é a pergunta que você quer saber sobre namoro? Meu Deus, apareceram 800 perguntas. Aí mandaram para o professor Felipe responder. Tá bonito, né? Vocês perguntam e eu respondo. Não tem jeito. Mas eu fiquei, assim, preocupado, né? Falei para minha esposa, na época era viva ainda, falei, se você conseguir pegar essas perguntas, separar por assunto, eu sou capaz de escrever um livro, respondendo por assunto. E aí nasceu esse livro, Problemas do Namoro. Olha, eu não sabia que no namoro tinha tanto problema, viu? Olha aqui, vou citar alguns, né? Quando namorar, como namorar, com quem namorar, ficar ou namorar, desentendimentos e brigas, temperamentos diferentes, inseguranças, infidelidade no namoro, a família do namorado, a diferença de idade, diferença de religião, um namoro quando termina, nossa, quando se casar, namoro e religião em conflito, olha, quase 20 capítulos, né? Está aí, para os jovens, PHN. Depois eu quero falar disso aqui também, ó, a pornografia. Mas quando tem uma pergunta aqui, eu vou deixar chegar a pergunta, depois eu falo. Bom, vamos aqui às perguntas que já estão aqui. Eu tenho uma pergunta aqui, que alguém está aqui na plateia, pergunta o seguinte: o que a igreja diz sobre o casamento em segunda união? O que é o casamento em segunda união? É uma pessoa que era casada, separou, divorciou e casou só no civil. Ok? Bom, então eu vou ler o que está no Catecismo da Igreja, ok? Aí fica bem claro. Parágrafo 1650 do Catecismo fala disso. 1650, 1651, ele diz assim, olha, está aqui. São numerosos hoje em muitos países os católicos que recorrem ao divórcio, segundo as leis civis, e que contraem civilmente uma nova união. É a segunda união. A igreja, por fidelidade à palavra de Jesus Cristo, aí, aparente, qual é a palavra de Jesus Cristo? Todo aquele que repudiar sua mulher e desposar outra, comete adultério contra a primeira, e se esta repudiar seu marido e desposar outro, comete adultério, a não ser em caso de matrimônio falso. Então, diz aqui, a igreja, por fidelidade à palavra de Cristo, afirma que não pode reconhecer como válida uma nova união se o primeiro casamento foi válido. Às vezes não é válido, né? Aí o tribunal da igreja, às vezes, declara nulidade. Se os divorciados tornam a casar-se no civil, ficam numa situação que contraria objetivamente a lei de Deus. Portanto, não pode ter acesso à comunhão eucarística enquanto perdurar esta situação. Pela mesma razão, não podem exercer certas responsabilidades na igreja. Ok? A reconciliação pelo sacramento da penitência só pode ser concedida aos que se mostram arrependidos por haver violado o sinal da aliança e da fidelidade a Cristo e se comprometem a viver uma continência completa. O que é essa continência completa? É viver como irmãos. Então, alguém de segunda união quer receber o sacramento, se viver como irmãos, ou seja, não tiver vida sexual, é uma porta aberta para poder receber
os sacramentos. Não é fácil, mas há casais que optam por isso. Bom, é o que está no catecismo da igreja. Entenderam? Deu para entender? Eu gosto de ler o que está no catecismo, porque aí, ó, como diz o povo, é preto no branco, né? Muito bem, vamos aqui às perguntas. Uma pessoa que pede para não ser identificada, não tem problema. Como incentivar a participação da juventude na vida paroquial? Olha, eu acho que tem que convidar os jovens para assumir alguma atividade, especialmente atividades ligadas aos jovens. Quer colocar um jovem para trabalhar na igreja? Coloca uma atividade de jovem. Hoje se faz, por exemplo, em algumas paróquias, encontro de namorados. Põe um jovem ali, né? Catequese para a primeira comunhão, catequese para o batismo, catequese para a crisma. Eu acho que o jovem evangeliza o jovem. É como aqui o PHN, né? Os jovens evangelizando os jovens aí. Agora, é preciso que os párocos, os adultos, acolham esses jovens, formem esses jovens. É preciso oferecer para os jovens uma oportunidade de formação, um curso, quem sabe, sobre o catecismo da igreja, ok? Um curso sobre o credo, sobre os sacramentos, sobre a moral católica, para que os jovens também, ele vá formar alguém, mas ele primeiro precisa ser formado. Por isso eu recomendei o livro Construir o Homem e o Mundo. O jovem tem que primeiro ser formado, para ele poder também formar os outros, certo? Celina Rodrigues, existem locais como santuários e comunidades com grande concentração de sacerdotes, enquanto outras localizações não possuem ao menos um. O que a igreja diz e faz a respeito? É realmente verdade isso, Celina. Bom, se pudesse, por exemplo, uma diocese que tem bastante padre, pudesse emprestar um padre para outra diocese, né? Congregações religiosas, ordens religiosas que têm bastante sacerdote, ceder para as paróquias, isso já acontece, né? Então, agora, não sei, é difícil dizer, porque cada bispo vai decidir isso na sua diocese, né? É difícil um bispo querer ceder algum padre, porque todas as dioceses precisam de padres, né? Esse é o grande problema do Brasil. Vocês entenderem a comparação. A Polônia tem 40 milhões de habitantes. A Polônia tem 40 mil padres. É um padre para cada 1.000 pessoas na Polônia. Não é à toa que saiu um papa dali, né? O Brasil tem 200 e tantos milhões de habitantes, tem só 16, 17 mil padres. Ou seja, é um padre para cada 10 mil pessoas. Na Polônia é um para cada 1.000. Então, é uma carência de padre no Brasil enorme. Então, é difícil, por isso que falta padre nesse lugar. Vejam o sino da Amazônia agora aí. Os bispos estão falando até em estudar a possibilidade de ordenar homens casados. Se acontecer, não fere nenhum dogma da igreja. Porque houve papas casados, bispos casados. Celibato não é um dogma, o celibato é uma medida pastoral, que o Papa pode liberar. Os Estados Unidos está cheio de padres casados que vieram do anglicanismo, né? Foram reordenados, casados com família. Aqui no Brasil não tem, mas nos Estados Unidos tem muitos. Então, falta padre mesmo, né? Jesus falou no Evangelho de hoje, né? A messe é grande, os operários são poucos. Peça ao Senhor da messe operários para mim. Temos que rezar, gente, olha, adoração ao Santíssimo, cerco de Jericó, pedindo sacerdotes, vocações sacerdotais e religiosas. Ok? É uma lei que Deus impôs, pedi e recebereis. Quem não pede, não recebe. Quem não chora, não mama, diz o povo, né? Está aí. Mateus Vasconcelos, as celebrações do cerco de Jericó são missas válidas? Como pode o mesmo ser usado em diferentes formas? Olha, missa é missa. Se no cerco de Jericó houver um padre celebrando uma missa, é uma missa. Mas se não tiver o padre, se não tiver consagração, não é missa. O cerco de Jericó é adoração ao Santíssimo durante 7 dias e 7 noites. Se no meio houver missa, às vezes, é missa, valeu. Ok? É isso aí, Mateus. Não identificadas, mesmo a ciência já indicando o uso
terapêutico e medicinal de algumas drogas, como a maconha, para a igreja, o seu uso continuar a ser um pecado. Veja, a igreja não é contra o uso da maconha para fazer medicamento aprovado pela Anvisa, né? Agência Nacional de Vigilância, tudo bem, mas não é usar a maconha assim, de qualquer jeito. Está provado que a maconha, in natura, ou em forma de, né, baseado, a maconha faz mal, sim. A maconha, ela puxa outras drogas. Ela vai viciando a pessoa vai querendo outras drogas mais fortes. Isso eu já li muitas vezes. Agora, se a maconha for usada como remédio, aprovado pelos órgãos competentes, aí é diferente, a igreja não vai ser contra. Remédio é remédio, droga é droga. Dizem que a diferença entre o remédio e o veneno é a dose, né? É a dose. Então, essa dose é a Anvisa que vai controlar. Não identificado, não comungava por não ser casada na igreja e tem vivido momentos ruins por estar diante de Deus. Ao pedir orientação de um padre, ele me autorizou a comungar. Devo seguir a orientação dele e voltar a comungar? Veja, pelo catecismo, acabei de ler, parágrafo 1651, diz que não pode comungar. O padre que autoriza, o problema é dele, diante de Deus. Valer veríssimo. Podemos ajoelhar em frente a uma imagem de Nossa Senhora? Isso não demonstra culto? Não. Veja, o que nós não podemos é adorar uma imagem, né? Mas adoração é uma coisa de fora o íntimo. Não é o fato de você estar de pé, ajoelhado ou sentado, quer dizer que você está adorando. Não, adoração é aquilo que está dentro de você. Eu olho para uma imagem, né? Eu vejo ali a imagem de Nossa Senhora como uma pessoa humana, eu não vou adorar. Eu vou pedir a intercessão dela, mas não, adorar só a Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Né? Por que a igreja aprovou o culto das imagens, no sentido de veneração, lá no concílio de Éfeso, o concílio de Nicéia II, no ano 787, olha, faz 1.200 anos. Por quê? Porque a igreja falou o seguinte, né? Que a imagem tem 3 significados importantes. Primeiro, quando você olha para a imagem de Nossa Senhora, você tem ali um modelo de santidade que você deve imitar. É o primeiro sentido da imagem. Você olha a imagem de um santo, ele viveu conforme a vontade de Deus. Então é um modelo de santidade. Segundo, é um intercessor que está no céu intercedendo por você. Terceiro, é santo pela graça de Deus, porque ninguém é santo sem graça de Deus. Então, quando você presta culto, não a uma imagem, mas a pessoa representada na imagem, você está dando glória a Deus. Entenderam? Então, o culto não para no santo, ele chega a Deus. Então, é um modelo, é o intercessor e é uma glória a Deus, a vida dele. Pronto. Ninguém vai adorar a imagem. Agora, o fato de você se ajoelhar diante de uma imagem para rezar, não quer dizer que você está adorando. A adoração é fora o íntimo, é diferente. Não identificado. Hoje está cheio de gente que não quer que a gente fale o nome, eu não falo. Uma igreja aberta, em saída, falou o Papa, né? É uma igreja que discute tabus e busca fazer parte da vida de seus fiéis, onde quer que eles estejam. Eu acho que não. Eu acho que o que o Papa quer, quando ele fala de uma igreja aberta, é a igreja sair da sacristia, sair dos conventos, sair dos mosteiros, né? Em busca do povo. E levar o evangelho ao povo. Pode ser pobre, pode ser rico. O Papa fala quebrar as fronteiras da fé. Né? Sabe, tem muita gente rica que precisa ser evangelizada. Jesus não foi na casa de Zaqueu? Rico, corrupto, pecador. Hoje a salvação entrou nesta casa. Que bonito, né? Ia lá na casa dos pobres. Então, é exatamente uma igreja em saída. Vamos buscar quem está fora da igreja e trazer para dentro da igreja. Eu tenho um livro publicado, que não é meu, é do Peter
esqueci agora o restante, um americano, que criou nos Estados Unidos um movimento belíssimo, Católicos Voltem para Casa. Se você colocar no Google aí, Católicos Voltem... Ele era um empresário de mídia nos Estados Unidos, muito bem sucedido, que se converteu. Ele passou a fazer uma série de vídeos mostrando a beleza da igreja. Só no meu site eu coloquei 7 vídeos dele. É vídeo assim de 1 minuto, aquela coisa bem feita. Eu trouxe ele aqui na Canção Nova, no meu programa Escola da Fé, e publiquei um livro dele, Católicos Voltem para Casa. Ele me falou que nos Estados Unidos, mais de 2 milhões de católicos voltaram para a igreja por causa desse projeto dele. É um projeto que está se estendendo agora na América Latina. Já está no México, ele quer implantar no Brasil. Católicos Voltem para Casa. Tem um livro, tem vídeo na internet, uma coisa maravilhosa. Então, a pessoa está perguntando aqui, nessa igreja em saída, eu acho que é isso. É a igreja em busca, né? João Paulo II, um dia, fazendo um discurso para os bispos do Brasil, lá em Roma, em 1995, o João Paulo II falou uma coisa para os bispos pesada. Ele falou assim: meus irmãos do episcopado, no Brasil, não é uma ovelhinha que ficou tresmalhada, uma ovelhinha que abandonou o rebanho, que o pastor deixa 99 e vai buscar uma. Ele falou, não, no Brasil, há uma parte do rebanho que foi embora. E agora nós temos que ir buscá-lo, o Papa falou. De casa em casa, de rua em rua. O Papa falou isso. E é mesmo. Quando eu era menino, 97% do Brasil era católico. Hoje, não chega a 65%. Uma parte do rebanho foi embora. O Papa disse para os bispos. Foram para as seitas. Agora é preciso trazer de volta. Ficaram sem Eucaristia, ficaram sem Maria, ficaram sem o Papa, ficaram sem a igreja, ficaram sem os sacramentos. O Papa diz, agora tem que buscar. Falou para os bispos, na visita ad limina apostolorum, que os bispos fazem a cada 5 anos em Roma, falou para os bispos do Brasil. Então está aí. Isso é a igreja em saída, buscar, né? E eu estou vendo o que está acontecendo, né? Eu vejo, por exemplo, né, o cerco de Jericó, que as pessoas estão fazendo aí com o povo. Eu vejo, por exemplo, a obra de Maria, o pessoal sai de 2 em 2, rezando terço nas casas, fazendo o cenáculo. É isso, né? Sai de 2 em 2 nas casas, rezando. É isso, lendo o Evangelho, comentando o Evangelho com as famílias. É isso que eu entendo como igreja em saída. E na casa de pobre, na casa de rico, em favela, em qualquer lugar. O reino de Deus é para todos. Carlos Couto, o que é a tríplice missa sacerdotal, profética e régia? Ô Carlos, eu nunca vi falar nisso. Missa é missa. Missa é missa. Uma coisa só. É o sacrifício do Cristo do Calvário que se torna presente no altar. Agora, essas adjetivações da missa não tem sentido, né? Ian Marques, qual a nossa posição perante as profanações contra a Eucaristia, contra o coração de Jesus, a Imaculada Conceição de Maria? Por que a humanidade escarnece tanto da Igreja Católica? Sabe por quê, Ian Marques? Porque a Igreja Católica incomoda. A Igreja Católica é uma luz que brilha nas trevas, e as trevas ficam apavoradas. Quando a igreja fala não ao aborto, não à eutanásia, não ao casamento de pessoas do mesmo sexo, não à ideologia de gênero, não, aí fica contra a igreja. Jesus falou, eu escrevi um livro que eu chamei Jesus, Sinal de Contradição. Quando o menino Jesus foi apresentado no templo, o que o velho Simeão falou para Maria? Esse menino é colocado no mundo como um sinal de contradição. E foi morto por causa disso. Porque ele contradisse o mundo. Porque, como diz São João, o mundo jaz no maligno. São João fala, amizade com o mundo é inimizade com Deus. É por isso que a igreja, Iamar, é por isso que a igreja é escarnecida. Gente zomba da Eucaristia, gente zomba, né, arromba até sacrário para jogar hóstias no chão. Agora, o que nós vamos fazer? Nós temos que tomar os devidos cuidados. Por exemplo, os sacrários têm que ser muito bem colocados, têm que ser fixados na parede. O sacrário não pode ser só colocado em cima
de uma mesa. Não pode. Está escrito no documento Redemptione Sacramento. O sacrário tem que ser chumbado na parede. E porta fechada. E chave escondida. Ok? Se possível, colocar até alarme na igreja e tal. A gente tem que tomar esses devidos cuidados. Né? E fazer as reparações. Né? Eu gosto muito daquela oração que o anjo ensinou para as crianças lá em Fátima, né? Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, adoro-vos profundamente. Ofereço-vos o preciosíssimo corpo, sangue, alma, divindade de nosso Senhor Jesus Cristo, presente neste sacrário e em todo o sacrário da terra, em reparação dos ultrais, sacrilégio e indiferença com que ele mesmo é ofendido. Então, a gente deve oferecer a Deus essas reparações, sabe? Diante do Santíssimo. Senhor, estou aqui para reparar, estou aqui para pedir perdão por estas profanações que a Eucaristia sofre, Nossa Senhora sofre, a Igreja sofre. Eu acho que é isso que a gente pode fazer. E trabalhar para que essas coisas não aconteçam, né? Muito bem, não identificado, mais um aqui. Como compreender que Jesus abomina o pecado, porém ama o pecador? De que forma devemos colocar isso em prática em nossas comunidades? Olha, é só olhar a atitude de Jesus, né? Aquela mulher pecadora, né? Ia ser apedrejada. Jesus, aquela sabedoria divina, quem não tiver pecado, atira a primeira pedra. Eu não vou ir contra a lei de Moisés, não. Só vou dizer uma coisa, pode apedrejar, mas tem uma coisa, atira a primeira pedra quem não tiver pecado. Quebrou todo mundo. Mas depois ele disse para a mulher, vai e não peques mais. Está aí, ele acolheu a pecadora, mas não acolheu o pecado. Vai e não peques mais. Então, o que Deus quer? Acolha o pecador, não o pecado. Né? Santo Agostinho dizia assim, não imponha a verdade sem caridade, mas também não sacrifique a verdade em nome da caridade. Essa frase é importantíssima, não sei se vocês entenderam. Não se imponha a verdade sem caridade. Você não vai chegar numa pessoa que está em pecado e dizer, você está roubado, você está amaldiçoado, você vai para o inferno. Não, não imponha a verdade sem caridade, de jeito nenhum. Mas tem uma coisa, não sacrifique a verdade em nome da caridade. Ah, vai aí, continua a tua vida no pecado. Não, está entendendo? É isso, amar o pecado, amar o pecador e não amar o pecado, odiar o pecado. Muito bem, vamos para o nosso intervalo, já está na hora, daqui a pouquinho a gente volta aqui, ó, aqui no Plaza, as perguntas que chegaram por e-mail. Certo, Léo? Então já voltamos daqui a pouquinho. Muito bem, já de volta com o nosso programa. Você vê aí como é que o intervalo é muito rápido, porque não tem propaganda, né? E é um intervalinho só, né? No programa inteiro. Você que é contribuinte da Canção Nova, sócio, recebe esse boleto, né? Esse boleto já vem aqui o ano inteiro, os 12 meses. Por quê? Porque se o correio, não sei, tiver algum problema, às vezes greve, você já tem os boletos do ano inteiro com você, tá? Então você pode contribuir. Agora, uma coisa que a FEBRABAN, Federação Brasileira dos Bancos, fixou: o boleto só vale até o dia 30, 31 do mês. Se passar dessa data, você não pode pagar mais o boleto. Então, olha, fica esperto, pagamento agora em juros só até 31, tá? E não deixe a Canção Nova na mão. Por que a Canção Nova tem uma dívida muito grande? Tem uma dívida grande. Sabe por quê? Porque muita gente que é sócio não paga, não faz a sua contribuição. São chamados sócios inativos. Gente, Deus gosta da fidelidade. Aquele que é fiel no pouco, lhe será dado muito. E o muito de Deus, olha, o livro da sabedoria fala que o muito de Deus é 7 vezes mais. E 7 não quer dizer 7 matematicamente, não. 7 quer dizer muito mais. Muito bem, eu falava do livro Jesus, Sinal de Contradição, é esse livro aqui, ó. Aqui tem uma coisa que não sei se todos entendem. O que é esse ictis aqui? Vocês viram um peixe aqui? Vou aproveitar, os cristãos, para não se identificarem como cristãos, porque eles eram perseguidos, lá nos primeiros séculos do Império Romano, eles faziam o peixe, porque a palavra peixe em grego é ictis. Só que esse ictis é uma sigla, Iesos
Jesus Christos Theos Ios Soter, em grego, quer dizer, Jesus Cristo, Filho de Deus, Salvador. Mas a sigla forma a palavra peixe em grego, ictis. Então ele desenhava o peixinho. Quem era cristão já sabia, opa, ele é cristão. E os romanos não sabiam, então eles não eram perseguidos. Esse livro eu mostro que essas coisas que o mundo quer impor à igreja, que a igreja não aceita. Lá eu escrevi 3 livros com esse assunto. É esse, um outro que eu chamei de Não vos conformeis com esse mundo, e um outro é Entrai pela porta estreita. São 3 livros que são assim, né, coisas que o mundo quer que a igreja aceite, aborto, eutanásia, isso, mas aquilo, mas a igreja não, o Cristo não aceita, a igreja não pode aceitar. É a luz brilhando nas trevas, e as trevas não a receberam, diz São João, né? Muito bem. Bom, vamos aqui às perguntas que vão chegar aqui pelo e-mail, tá? Até que eu respondi perguntas que chegaram pelo Facebook e pelas outras fontes. Vanessa Borges, gostaria de saber sobre as missas sertanejas, essa forma de celebração é lícita? Eu já falei aqui que missa é missa. A igreja não tem 2 tipos de missa. Missa em latim, missa em português, é uma coisa só, é missa. O que é a missa? A missa é a presentificação do sacrifício do Cristo na cruz. Por isso fala, o santo sacrifício da missa. Agora, a missa pode ter intenções, aí é diferente. Missa de cura e libertação, é missa que tem intenção de cura e libertação, certinho. É uma intenção. Missa de 7º dia, missa pela intenção da alma daquela pessoa que morreu. Missa do sertanejo, não sei, eu acho que é a missa daqueles que são sertanejos, aqueles que trabalham no campo, trabalham aí nas fazendas. Mas a missa é uma coisa só, entenderam? As orações são adaptadas para aquela intenção, mas a missa é uma coisa só. A missa não pode ser adjetivada, entenderam? Não pode, senão você descaracteriza o que ela é. E olha, é importante entender a missa, gente. O Calvário se torna presente, tem que entender isso. Não é repetição do Calvário, não é multiplicação, não. É presentificação. O mesmo e único Calvário, Cristo morre aqui no altar. Mas não é morre de novo, não. É a única morte dele que se torna presente. Você fala, mas como? Como? A teologia explica, as ações de Cristo são teândricas. O que quer dizer essa palavra teândricas? Quer dizer que as ações de Cristo são humanas e ao mesmo tempo divinas. Theos, Deus, antropos, homem, teândricas. Isso quer dizer o seguinte, as ações de Cristo, é muito importante entender isso, elas não se esgotam no tempo, elas são perenes no tempo. Para Deus não existe passado nem futuro, para Deus é só presente. Então aquilo que o Cristo fez é eterno no tempo, estão entendendo? Karl Rahner, um teólogo, dizia assim, Deus é um instante que não passa. Por que o menino Jesus aparece no braço de Santo Antônio, de São Benedito? Por quê? Porque o menino Jesus está vivo. Porque Jesus existe ainda em forma de menino. Não passa a infância de Jesus. A nossa passou. Nunca mais você vai ser menino, menina. Dá vontade de voltar, né? Mas no céu a gente volta. Aqui Deus não. Então, o Calvário se faz presente quando o padre consagra. Entenderam? Porque as ações que são teândricas, não envelhecem. É isso a missa. Então, por isso que a missa é uma coisa só. Não identificar. Infelizmente, vemos muitos casos de corrupção e abusos na igreja. Como dar testemunho de maneira frutífera em um momento onde sofremos tantos ataques externos, internos? Eu acho que a gente tem que dar o nosso testemunho de correção, de fidelidade. Como leigo, ser um leigo sério, que trabalha sério, que não se mete com corrupção nem nada, entendeu? Um padre que presta conta, né, das doações da paróquia, um bispo. Então, a gente, sabe, não é porque tem gente que faz coisa errada que todo mundo está errado, não. O joio e o trigo sempre vai existir na história da igreja. Joio e trigo, Jesus disse, até o final do mundo.
Quando ele voltar, os anjos é que vão fazer a separação final. Então, a gente vai caminhar até o Cristo voltar, gente, com joio e trigo na igreja. Outra parábola de Jesus que conta isso, aquela rede que eles lançaram no mar e trouxeram o peixe de todo jeito. Aí o que eles fizeram? A parábola de Jesus, né? Foram colocando os peixes bons numa cesta e os peixes ruins jogaram fora. Essa rede, o que é essa rede? É a igreja. Esses peixes, quem são? São aqueles que a igreja pega, traz. Agora a igreja traz joio e trigo. Mas Deus vai separar depois. Entenderam? Então a gente tem que tocar no barco para frente. Vamos fazer a nossa parte. Tem gente que não vive o que está no catecismo? Tem, vamos viver. Tem gente que não obedece à igreja? Vamos obedecer. Vamos fazer a nossa parte. Cristo não erra, Cristo não falha, então vamos seguir Cristo. Não identificar como apresentar para um jovem a libertação em Cristo, se sua concepção de liberdade está voltada a uma vida desregrada. É a conversão do jovem. Trazer para o Maranatá, trazer para um encontro de jovens, convidar para participar de um grupo de oração, sabe, rezar por ele. Porque quem converte é o Espírito Santo. Ele usa o nosso trabalho, mas quem dá a graça mesmo da conversão é o Espírito Santo. Eu queria mostrar esses livros. Jovem, levanta-te. Esse livro, vocês já ouviram falar do Maranatá. Maranatá é um encontro de jovens que o padre Jonas desenvolveu em 1974. Vocês não eram nascidos ainda, eu já era. Eu participei com o padre Jonas da elaboração de um encontro para jovens chamado Maranatá. Eu até publiquei um livrinho, Maranatá, com todas as palestras. E esse livro aqui é o desenvolvimento das palestras. Então, é um livro para jovem, sobre sexo, namoro, droga, família. Jovem, levanta. Então, de repente, dá um livro desse na mão de um jovem, sobre alcoolismo, sobre masturbação, tudo que um jovem enfrenta. Jovem, levanta-te. Eu me inspirei naquela passagem lá, daquele jovem morto, filho da viúva de Naim, né? Jesus parou o enterro, tocou no jovem, jovem, eu te ordeno, levanta. E o jovem, nós temos que falar para os jovens de hoje também, sai da droga, sai desse sexo vazio, sai desse crime, sai dessa vida mundana aí, só pensa em balada, né? Para um pouco com isso, vamos para a igreja de vez em quando. Olha, o jovem tem que ser sacudido, sabe? É o que o Paulo Cladel falou, o jovem não foi feito por prazer, o jovem foi feito por desafio. Você tem que pregar um desafio no jovem, aí ele vem. Marcos Nogueira, o fato de Adão e Eva comerem o fruto proibido, narrado pela Bíblia, é uma figura de linguagem? Sim, é uma figura. É uma figura. Até disseram que é maçã, não tem maçã nenhuma na Bíblia. Na Bíblia não fala de maçã. Eu acho que a influência europeia, muita maçã. Eu acho que se fosse a influência brasileira, ia ser banana, né? Abacaxi, né? Ia comer a banana. Ela não tem maçã nenhuma, é a linguagem. Existe aí algo relacionado à conjunção carnal? Não. O pecado original não foi pecado de sexo. Tanto que eles não tinham a libido. Eles passaram a ter libido a partir do pecado. Aí se vestiram. Aí Deus falou, mas quem disse a você que vocês estavam nus? Ou seja, quem colocou a malícia no coração de vocês? Estão vendo? Não havia antes do pecado. Então não foi pecado da carne. Foi pecado de soberba, desobediência. Satanás soprou no ouvido de Eva. O quê? Deus diz que você não pode comer o fruto daquela árvore. Isso é simbólico. O que é o fruto da árvore? É não desobedecer a Deus. Não desobedecer, né? O quê? Deus diz que você não pode ser o senhor da sua própria vida. Come a fruta, seus olhos vão se abrir, vocês vão ser como deuses. Eu vou ser deusa. Então traz a fruta que eu vou comer. E comeu e deu para Adão comer também. Mas é o pecado de soberba, quis ser como Deus. Né? O que é esse querer ser como Deus? É o homem de hoje. O homem de hoje quer ser Deus. Ele não quer seguir mais os mandamentos da lei de Deus, ele não quer seguir mais a moral católica, ele quer ser Deus. Aquilo que o Dostoiévski dizia, se Deus não existe, então eu sou Deus. Se Deus não existe,
eu faço o que eu quero. Esse é o pecado original. Eu escrevi um livro inteiro sobre o pecado original, porque é uma das coisas mais importantes que a gente tem que entender. Por quê? Porque Jesus Cristo veio ao mundo por causa disso. O parágrafo 367 do Catecismo diz assim: a outra face do pecado original é a redenção de Cristo. Ou seja, Cristo nos livrou disso aqui com a sua cruz. Então, é um negócio que, aqui eu coloco que a igreja ensina, que os santos doutores ensinam. Quem quiser aprofundar sobre o pecado original, leia esse livro. E olha, eu posso dizer uma coisa para vocês, gente, eu sou fiel à igreja. Eu não escrevo nada da minha cabeça. O meu lema é aquele de Santa Teresa de Ávila. Eu sou filha da igreja. Eu me sujeito a tudo que ensina e manda a Santa Igreja Católica Apostólica e Romana, em cuja fé eu vivo, prometo viver e quero morrer. Santa Teresa, esse é o meu comportamento. Eu sou filho da igreja. E Santa Teresa falou isso, sabe quando? Na época do Lutero, que ela foi contemporânea do Lutero. Quando o povo estava tudo debandando para o lado do protestantismo na Alemanha, e na Itália também um pouco, na França, não. Eu sou filha da igreja. Eu me sujeito radicalmente àquilo que ensina a Santa Igreja Católica. E olha, uma época em que batiam muito na igreja, né? Tinha muito padre que não era adequado, até bispo, até... Não, ele, Santa Catarina de Sena, está aí. Lúcio Gamarra, gostaria de saber por que no conclave a escolha do pontífice é feita por votação e não por sorteio, já que na escolha de Matias para o grupo dos apóstolos foi realizado um sorteio. Boa pergunta, né? Quando Judas morreu, eles escolheram Matias, né? Mas a igreja estava nascendo. A igreja não tinha ainda bispos, né? Era só os apóstolos, que eram os bispos, hoje eram os apóstolos. Então a igreja estava no começo da vida dela, né? Era pouca gente. Então, eles tiveram a inspiração, vamos fazer um sorteio, colocar na mão de Deus. E Deus mostrou Matias. Agora, a igreja evoluiu. Hoje nós temos 200 tantos cardeais no conclave, né? Então, fazer um sorteio não é a melhor solução. Por quê? Porque hoje a igreja está grande. Então, desde mais ou menos 1200, no Concílio do Latrão II, em Roma, né, que eles fixaram que a escolha do Papa vai ser por eleição, de 2/3 de votos. Até hoje é assim. O cardeal que recebe 2/3 de votos é eleito. Às vezes não dá na primeira votação, vai para uma segunda, terceira, quarta. Se depois de umas 10 votações não escolher, ninguém tiver 2/3, aí escolhe por 50% mais um. Metade mais um. É um critério mais, assim, racional, né? O Espírito Santo é que guia a igreja, ensinou isso para a igreja, então a igreja faz assim. Não identificado, sou casado e meu marido recebe fotos e vídeos pornográficos. Aqui que eu falei que eu quero mostrar esse livrinho. Via redes sociais. Esse comportamento pode trazer danos para a nossa vida matrimonial? Pode. Devo aceitar com normalidade? Não. Primeiro porque é pecado. Está aqui no Catecismo da Igreja. Pornografia é pecado grave, é um pecado contra o corpo, porque é templo do Espírito Santo. São Paulo fala, glorificai a Deus com o vosso corpo, na carta aos Coríntios, né? O corpo não é para você ficar fazendo tatuagem, não, o corpo é para a glória de Deus, certo? Não é para entrar no pecado de pornografia. E olha, eu escrevi esse livro, As Consequências da Pornografia. Gente, são muitas, destruidoras para o jovem, para o adulto, para o casado. Olha, para vocês terem ideia, eu não tenho tempo de detalhar isso daqui agora por causa das outras perguntas. O estado americano de Utah, o governador de Utah, nos Estados Unidos, declarou pornografia como problema de saúde pública. Tal é a quantidade de jovens e pessoas que estão ficando assim, desnorteadas com o problema. Gente que até para de trabalhar, os psicólogos estão comparando às vezes com o efeito de uma droga. Porque, sabe, o pecado, um abismo chama outro abismo, né? Diz o salmista, né?
A pornografia, ela vai exigindo cada vez mais. Então, você vai chegando às raias da bestialidade. E vai se destruindo. Agora, é uma coisa terrível, porque só os Estados Unidos produz mais de 10 bilhões de dólares em filmes pornográficos. E espalha isso pelo mundo. O Japão, está aqui, eu peguei texto da internet. O Japão produz mais de 5 bilhões de produtos pornográficos, filmes, etc. Qualquer criança hoje num celular abre um filme pornográfico. É um perigo isso para a criança, para o adolescente, para o jovem. Então, essa pergunta aí é muito boa. Destrói casamentos. Por quê? O marido fica vendo essas porcarias aí, depois quer fazer com a esposa. Só que a esposa dele não é uma prostituta. Quem se entrega a filme pornográfico é prostituta. E você vai fazer da sua esposa o que você quer? Não. Sexo não é para isso, não. Sexo é uma coisa sagrada para a unidade do casal e para a geração dos filhos. Né? Eu escrevi um livro, Vida Sexual no Casamento. Você está por aqui. Vida sexual no casamento. É coisa séria. Sabe? Sexo não é para a gente brincar de qualquer jeito, não. Cirleusa Almeida, posso trocar minhas alianças de casamento? Pode, não pode trocar de marido e de mulher, mas aliança pode. É necessário que um padre abençoe as novas? Eu acho bom. Troca, pede para o padre abençoar. Está aqui. A minha diretora aqui achou. Olha aqui, vida sexual no casamento. Certo? Não pode misturar com pornografia, não pode misturar com motel. Gente, motel é um lugar de pecado. Gente que vai lá para fazer fornicação, adultério. Você vai levar a tua esposa lá para o motel. Você leva a tua esposa para comer num restaurante sujo? Não leva. A alma também não pode ser suja. Né? Sabe? Então, é preciso a gente ter cuidado com isso. Vamos lá? Acabou? Está aqui? Não, esse já foi. Pode passar. Tiago Souza. As pessoas que amamos após sua morte tornam-se nossas intercessoras? A igreja acredita que sim. Se estiver no purgatório ou estiver no céu, a igreja acredita que sim. E no caso de um viúvo que se casa novamente, no céu ele vai ter duas esposas? Não. No céu não tem casamento. Olha como é que é importante a gente entender a Bíblia, né? Os fariseus, os saduceus, que não acreditavam na ressurreição, colocaram Jesus à prova. Senhor, uma mulher casou com 7 maridos diferentes, 7 irmãos, né? Porque a lei judaica, a lei do levirato mandava, se você casou com uma pessoa, ele morreu, você deve casar com um irmão, para suscitar descendência. Então a mulher casou com 7 irmãos e os 7 morreram. Por fim morreu a mulher. Aí, Senhor, com qual deles essa mulher vai viver no céu? Eu disse, nenhum. No céu não tem mais casamento. E aí uma coisa que a gente entende, no céu não nasce criança. Olha que coisa bonita. Quem vai habitar o céu são os nossos filhos nascidos aqui na terra. No céu não tem casamento. No céu não tem mais. Mas eu vou conhecer, vou amar a pessoa que viveu comigo, que vai. Os santos todos falam, Santo Agostinho, São Tomás, São Francisco. Nós vamos conhecer as pessoas que viveram e vamos amar essas pessoas. Claro, o céu é só alegria. Agora, não vai ter mais casamento. Por que não vai ter mais casamento? Porque o esposo da nossa alma será o próprio Deus. A satisfação. Porque o que é o céu, gente? O céu é Deus. Né? Santa Elizabeth da Trindade dizia assim, o céu é Deus e Deus está em mim, então o céu está em mim. Então, sabe, a alegria do céu é a visão beatífica de Deus. É uma coisa tão estonteante, de tanta felicidade, que você não quer mais nada. São Paulo fala, olhos humanos jamais viram, ouvidos humanos jamais sentiram, coração humano jamais sentiu o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. São Paulo fala, ele esteve no terceiro céu, não tem palavra para explicar. Então pode ter filho aqui na terra, porque você poder habitar o céu. Sabe o que eles ensinam? Aqueles anjos que deixaram o céu
e viraram espíritos do mal, deixaram um lugar vazio lá no céu. Nós é que vamos ocupar esses lugares. Ok? A igreja ensina isso. Vamos lá? Isabel Tirello. Meu namorado é da Assembleia de Deus, onde foi casado. Isso caracteriza impedimento para que nos casemos na Igreja Católica. Isabel, eles não têm sacramento, não têm matrimônio. Então, o seu namorado não foi casado na igreja. Então, ele pode casar na igreja. Agora, veja bem, vai conversar com o pároco, porque o pároco quer saber as condições para o casamento. Não sei se ele continua evangélico, é o casamento misto. Aí tem que ter certa... A igreja aceita celebrar o casamento de um católico com um não católico batizado, validamente. Ok, mas a igreja exige duas coisas. Primeiro, que a parte não católica não tente mudar a fé da parte católica. Isso tem que ser prometido para o bispo antes do casamento. Segundo, a parte católica vai fazer de tudo para educar os filhos na fé católica e vai prometer para o bispo. Se houver essas duas promessas, a igreja aceita fazer o casamento misto, católico, não católico, batizado. Pronto, volta. Se Deus é amor, é amor. E origem de todo bem, é origem de todo bem. As outras religiões que cultuam outros deuses bons, não estariam cultuando o nosso Deus, sem mesmo conhecê-lo. Não existe outros deuses. Para nós católicos só existe um Deus, e Deus é um só, uma natureza, uma essência, em 3 pessoas. Para nós não existe outro Deus. Agora, se a pessoa adora um Deus diferente, não está adorando o nosso Deus. Não tá. E olha, veja bem, a religião, ela começa o quê? A religião começa em Deus. Primeira coisa que nós rezamos, creio em Deus. Quem Deus? Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Creio em Jesus Cristo, creio no Espírito Santo. Toda a religião começa na profissão de fé em Deus. Se você tem um Deus diferente desse, vai criar uma religião completamente diferente. Por isso que a gente não pode dizer que todas as religiões são boas. Não. Para nós católicos, a religião boa é a nossa fé católica, respeitando as outras. Não quer dizer que a gente vai respeitar. Mas não, se todas as religiões fossem boas, para que Jesus veio ao mundo morrer numa cruz? Por que Deus se fez homem? A única pessoa humana que disse, eu sou Deus, foi Jesus Cristo. Nenhum outro fundador de nenhuma religião teve a coragem de dizer, eu sou Deus, eu vou ressuscitar. Ele, e provou, né? Pelos milagres, provou. Essa é a nossa fé. Muito bem, chegamos ao final do nosso programa, ok? Agradeço a vocês que vieram participar aqui. Tenham um PHN bastante edificante para vocês todos, tá bom? Que Deus os abençoe. Até o próximo programa, se Deus quiser. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.